Olá, queridos, graça e paz, muito boa tarde. Mais uma semana estamos aqui compartilhando da palavra e eu quero começar esse vídeo perguntando: depressão é falta de Deus? Então, alguém já te perguntou sobre isso ou você já passou por isso? Uma tristeza muito grande que você se perguntou: será que é falta de Deus na minha vida? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, quero te convidar a ficar comigo até o final para meditarmos nessa palavra e nessa pergunta. Então, o que você acha? Depressão é falta de Deus ou não? E a resposta é: depende. Sim, depende de avaliação da pessoa. Sim, porque existem muitas formas, existem muitos acontecimentos para que a pessoa esteja passando por uma tristeza profunda, uma depressão. E uma delas é os hormônios. Sim, existem hormônios no nosso corpo que, quando eles estão em desequilíbrio, eles geram uma variação muito grande no humor da pessoa, afetando essa parte da tristeza. A pessoa entra numa tristeza profunda que ela pensa que ela está em depressão. E na verdade é um grande desajuste hormonal. E eu anotei aqui alguns hormônios que causam essa variação, essa tristeza quando ele está em desequilíbrio. E eu vou citar aqui: corticotrofina, que é o cortisol, o estrogênio, a progesterona e o T4, que está ligado à tireoide. Essas pessoas, elas têm uma preponderância maior à variação de humor. Então, esses hormônios, eles causam um desequilíbrio nos neurotransmissores. Hoje eu estou usando uns termos mais técnicos aqui. Mas sim, porque nós precisamos compreender que nem sempre uma tristeza profunda na vida de uma pessoa é depressão. Então, para descartar algumas hipóteses, nós precisamos primeiro que ela faça uma avaliação médica para ver se os seus exames não estão com uma variação grande nesses hormônios, para ver se está tudo equilibrado. Então, depende. E a segunda causa de uma tristeza profunda, né, que pode se tornar uma depressão, é quando uma pessoa, por exemplo, ela passa por uma grande perda na vida dela. Alguém muito próximo, alguém muito querido, alguém que fazia parte do seu dia a dia, enfim, ela perde essa pessoa, ou enfim, uma grande perda, e ela tem dificuldade de lidar com as emoções, dificuldade de lidar com essa perda. Todas as pessoas, elas têm, algumas levam mais, outras menos tempo para lidar com o luto. Isso varia de pessoa para pessoa. Mas quando este luto, ela excede, vamos dizer, o normal, então isso causa um desequilíbrio na vida da pessoa. Então ela precisa, talvez, de um acompanhamento de um profissional psicólogo para que ela consiga lidar com as suas emoções, para que ela consiga lidar com a perda daquela pessoa. Ela precisa colocar a sua vida em equilíbrio novamente, ela precisa aceitar aquela perda. E para muitas pessoas isso é difícil. Algo inesperado, algo repentino, isso é difícil de muitas pessoas lidar. Então elas precisam do auxílio de um profissional psicólogo para que haja um equilíbrio e lidar com essa perda. Mas eu recomendo um psicólogo cristão que possa compreender e também trazer o ensino à luz da palavra, para que essa pessoa ela entre novamente as suas emoções num ajuste, para que ela não fique, né, nessa tristeza profunda e isso possa se tornar uma depressão. Então essa é uma outra causa de uma tristeza, quando a pessoa tem uma perda, algo acontece e ela não está conseguindo saber lidar com esta perda, com a falta, enfim, que essa pessoa está fazendo. Então nós chegamos numa depressão, numa tristeza profunda ligado a algo espiritual. E aqui eu quero citar
um texto, um personagem bíblico muito conhecido, que foi o profeta. O profeta Elias, quando ele passou por uma grande batalha espiritual. Diz assim, após um confronto que o rei Jezabel, Acabe, queriam matá-lo, diz assim em 1 Reis 19:4, ele porém entrou pelo deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Então o profeta Elias, após uma grande batalha espiritual, que ele havia vencido os profetas de Baal, ele entrou numa tristeza, num sentimento de que chega dessa luta, chega disso, eu já não aguento mais, e ele pediu para morrer. Ali ele entrou numa tristeza profunda, como se fosse uma depressão, porque ele pediu para si a morte. Ele disse, eu estou só, já basta disso. Ele não via uma saída e ele pediu para Deus para então tirar a sua vida. E no versículo 9, 1 Reis 19:9, então ali, depois que ele sentou debaixo do pé de zimbro, veio um anjo, ali o chamou, o alimentou, então ele levantou, e no verso 9 diz, ali ele entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que ele veio a palavra do Senhor dizendo, que fazes aqui, Elias? Então, depois que ele pediu a morte, ele ainda foi para dentro de uma caverna. E ele queria se esconder, ele queria sumir de tudo. E o Senhor, então, chama ele e diz, o que tu tá fazendo ali, Elias? Vem para fora, você precisa sair, você não pode estar escondido, né? O Senhor estava intervindo nesta causa, porque foi algo espiritual que abateu a sua vida. Quando nós enfrentamos batalhas espirituais muito fortes, logo após uma vitória de uma batalha, há um contra-ataque do inimigo que tenta fazer com que a gente perca as forças, fazer com que a gente venha desanimar. E às vezes até numa comemoração de vitória, a pessoa relaxa na sua vida espiritual, relaxa na sua busca com Deus, na sua intimidade com Deus, e ali entra uma ação maligna que tenta fazer com que a pessoa perca suas forças, com que a pessoa se desanime, e ali entra uma tristeza profunda, que foi o que aconteceu com o profeta Elias. Então aqui é uma outra causa de uma tristeza profunda, quando ele venceu uma batalha e ele teve um desgaste físico, espiritual, e ali ele pediu para morrer. Então chegamos num outro ponto, que também é espiritual, que pode ser sim a falta de Deus na vida de uma pessoa. Muitas pessoas passam durante a sua vida por grandes aflições, por perdas, por muitas coisas elas viveram, e elas sentem a sua alma com um vazio. Elas não têm resposta para aquilo que elas buscam, por tudo que elas passaram, elas não compreendem um propósito de vida, e ali entra um vazio, tantos questionamentos, e não sabe onde buscar. Há um vazio dentro de si. E eu quero te dizer que isso sim pode ser uma tristeza profunda, uma depressão, por falta da presença do Senhor, por falta de respostas, por falta daquele que pode preencher todo o vazio que nós temos na nossa vida e trazer todas as respostas, apontar o nosso destino, apontar o caminho para as nossas vidas. Esse é Jesus, que morreu na cruz para nos dar uma vida abundante. Com seu grande amor, ele se entregou na cruz e ele venceu a morte. E nessa vitória da morte, ele venceu também para nós a vitória. Ele trouxe para nós a vitória sobre as nossas lutas e sobre as nossas dores. Sim, na palavra diz que ele levou sobre si todas as nossas dores. Isso inclui dores físicas e emocionais. Ele levou sobre si. E em João 10:10 diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em
abundância. Abundância fala de uma vida bem-sucedida, né? De uma vida alegre, de uma vida bem desfrutada. Então, nós temos sim esse direito. Na cruz, Jesus conquistou para nós a vitória sobre os nossos inimigos, sobre as batalhas, né, espirituais que nós temos. Então, nós precisamos buscar nele esse preencher todo o vazio do nosso ser e saber que ele vai apontar o caminho, o destino e a razão para todas as coisas que nós talvez passamos. Para tudo aquilo nós vamos compreender que em tudo havia um propósito na nossa vida. E eu quero trazer aqui alguns versículos. Em Salmo 51 fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Estável é uma pessoa que ela não tem altos e baixos no humor, ou seja, Deus pode dar para nós um espírito estável, um espírito que não se abala com qualquer coisa, um espírito que não cai por qualquer coisa. Somente em Deus nós conseguimos isso. Em Salmo 37, 55, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, no Senhor, essa nossa entrega das nossas lutas, das nossas batalhas, nós confiando nele, ele nos dará a vitória com certeza. Em Isaías 40, 29, ele dá força ao cansado e aumenta as forças de quem não tem nenhum vigor. Então, se você está se sentindo cansado, sobrecarregado nesses dias, eu quero te dizer que o Senhor é quem te dá força, o Senhor é quem te dá ânimo, o Senhor é quem te dá a alegria. Você encontra nele a alegria de viver, a alegria de tudo aquilo que está à nossa volta, da nossa família, do nosso trabalho. Então, queridos, existem, né, eu falei de 4 tipos aqui, 4, né, circunstâncias que às vezes a pessoa pode estar enfrentando uma depressão, uma tristeza profunda. Então, que esse vídeo possa ter abençoado a sua vida. Se você gostou, ajudou, esse vídeo te ajudou, compartilha com outras pessoas. Amém? E nessa hora eu gostaria de orar por você. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu coloco, Senhor, a vida de cada um diante da tua presença, Senhor. E eu te peço, ó Pai, que se alguém, Senhor, que está enfrentando, Deus, dias de tristeza, dias, Senhor, de lutas, de batalhas, Pai, no nome de Jesus, levanta aquele que está cansado, deprimido, Senhor, daquele, Senhor, que não está vendo uma saída. Senhor, abre os seus olhos, Pai, que ele possa ver o teu amor e a tua fidelidade na vida dele. E na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de tristeza, todo espírito de depressão, de angústia. Eu dou uma ordem agora que saia desta casa, que saia desta vida pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus as vidas, Senhor, libertas, curadas, restauradas pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro que todo espírito de aflição, todo espírito de angústia, eu dou uma ordem que saia agora, no poder do nome de Jesus. No nome de Jesus eu dou uma ordem. Espíritos malignos que têm causado oscilação de humor, que têm causado tristeza, agora batem em retirada no nome de Jesus. E eu profetizo a alegria do Senhor, eu profetizo a unção e a presença do Senhor tomando conta desta casa, tomando conta desta família. Senhor, em nome de Jesus, que os olhos dos teus filhos, Pai, possam se voltar para o alto, possam se voltar, Deus, aonde está o socorro que está no Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Enche, Senhor, esta vida com a tua presença e a unção do teu Espírito, Pai, possa entrar e inundar este ambiente, Pai. No nome de Jesus, eu profetizo cura, Deus, cura no corpo físico, cura na alma, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, vem tratando, Deus, feridas, lembranças, Pai, que causam dor. No nome de Jesus eu declaro, Pai, vidas libertas no poder do nome e do sangue de Jesus. Aleluias. Amém, queridos? Que Deus abençoe, que a unção da alegria e do renovo do Senhor venha sobre você e a sua casa. Amém? Que Deus abençoe.